Eu quero trazer uma palavra aos irmãos nessa noite a respeito do jejum. Nós estamos em plena campanha de jejum e oração, não é mesmo, igreja? Esse mês de março nós estamos orando, estamos jejuando, estamos clamando a Deus por 3 coisas. Pelo nosso crescimento espiritual, pelo fortalecimento das nossas famílias, unidade, e pelo crescimento das nossas células. Esses 3 motivos. E nós temos incentivado os irmãos a estarem jejuando nesse período. Jejuando todos os dias, tirando uma refeição, para estar se consagrando ainda mais a Deus. E eu quero trazer essa palavra para esclarecer ainda mais para você a respeito do jejum. Então eu quero dar esse título, Jejum, uma disciplina poderosa. Nós já sabemos a respeito da oração, que a oração é poderosa. Nós já sabemos a respeito da leitura da palavra, da meditação da Bíblia, que é poderosa. Não é mesmo? Mas nós não podemos esquecer do jejum. E o jejum, ele deve ser feito também, não somente coletivamente, mas de maneira secreta. E o significado do jejum bíblico é a gente abster-se de alimento com propósito espiritual. Existem 3 tipos de jejum. Nós temos o jejum total, que é o sólido e a água. Você não come nada e você não bebe nada. Como isso é muito radical, você não deve fazer isso por muitos dias. No máximo assim uns 3 dias você deve fazer. A não ser que Deus te chame para o Monte Horebe, e ali você fique face a face com Deus, como ficou Moisés. Porque ele ficou ali 40 dias sem comer nada e sem beber nada. Mas, normalmente, nós fazemos jejum total em poucos dias. Existe o jejum normal, que é somente de água. Jejum normal, eu só bebo água. E existe o jejum parcial, que é eu tiro uma refeição por dia, ou eu me alimento uma vez por dia. Existe o jejum parcial também, o jejum de Daniel, que biblicamente nos ensina que tiramos todas as coisas de guloseimas, ou todas as coisas saborosas, como um belo churrasco, por exemplo, uma bela picanha. Tiramos a Coca-Cola, tiramos aquele mousse de chocolate, aquele pavê de leite condensado, caramelizado, com flocos crocantes, cobertos com um delicioso chocolate Nestlé. Não, isso era a composição do Choquito, né? Para quem lembra aí, né? Então a gente faz isso. Alguns irmãos fazem um jejum de Daniel, tá? O nosso propósito, irmãos, como igreja Reviver, nesses 30 dias, é estarmos crescendo espiritualmente, vendo nossas famílias crescerem e vendo as nossas células crescerem. Então, nós separamos uma parte do tempo do nosso ano para consagrarmos a Deus. Então, nós estamos incentivando os irmãos para jejuarem todos os dias, tirando um alimento, uma refeição por dia. O café, o almoço, o café da tarde, a janta. E nesse período você está ali orando, você está ali consagrando a sua vida, você está intercedendo pela sua família, você está clamando para que o reino de Deus, ele cresça em você, através de você, para que a célula possa romper cada dia mais através da sua vida. O primeiro propósito é sempre jejuar para a adoração e para a nossa rendição a Deus. O jejum, ele tem o alvo de fazer o nosso coração ficar rendido a Deus, para a gente fazer a vontade de Deus. Esse é o alvo do jejum. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é isso. O jejum
é uma disciplina secreta que vai gerar frutos públicos. E jejum é um passo de fé de entregar a Deus algo que nos custa. Se você não está entregando algo que não custa para Deus, consequentemente isso não vai ter valor nenhum para Deus. A nossa salvação a gente recebeu de graça. Por isso chama graça. Favor imerecido. Agora, a vida de Deus, o crescimento espiritual, não basta você ficar parado esperando que Deus te dê. É necessário que a gente corra em direção a isso. Que a gente tenha um alvo para crescimento espiritual. Então, por exemplo, se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não jejua, o seu crescimento espiritual vai ser nulo. Você vai andar como um religioso. Você vem aos cultos de celebração, você dá o seu dízimo, e você vive a sua vida de segunda a segunda, conforme a sua vontade. Você faz o que você quiser, a hora que você quiser, você não tira tempo sozinho com Deus, você não está preocupado em ler a palavra, você não está preocupado em tirar o alimento para estar rendendo o seu coração. Olha, isso é uma atitude muito ruim. Por isso, o jejum é essa disciplina poderosa. A oração é poderosa, a palavra é poderosa, mas existe um turbo que a gente coloca na nossa vida espiritual chamado jejum. E lá em Zacarias, capítulo 7, versículo 5, você não precisa abrir. O povo de Israel jejuava de maneira religiosa. E Deus pergunta para o povo através dos profetas. Ele fala assim, pergunte a todo o povo e ao sacerdote. Quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? O jejum é muito mais do que se abster de alimento. O jejum, ele é uma disciplina que vai nos levar para perto de Deus, para a gente ouvir o Senhor, para a gente dizer não para as nossas vontades, para que a gente seja mais sensível à voz do Senhor. E o jejum não é para a gente ficar torcendo o braço de Deus, mostrando para Ele a nossa dor, a nossa fome. Ó Jesus, eu estou jejuando, olha meu estômago está aqui, mas está um buraco aqui o meu estômago. Eu sei que o Senhor está vendo isso, eu sei que o Senhor está vendo o meu sofrimento, por isso me abençoa. Não, 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 não. O jejum não é para ficar torcendo o braço de Deus. O jejum não é para a gente mudar a Deus. O jejum é para que Deus nos mude. E o jejum é para que a gente esteja preparado para tomar posse dos milagres de Deus na nossa vida. Jejum faz com que a nossa fé aumente, queridos, para que a gente veja os milagres. Mateus capítulo 6, abre lá comigo, no versículo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 2. Se você não trouxe sua Bíblia, eu creio que vai ter aqui no telão. Você pode acompanhar por aqui também. Mas é tão importante que você sempre traga a sua Bíblia. Mateus 6, 2 diz assim, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro
que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, Jesus está dizendo, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E aí ele dá os princípios de oração a respeito da oração do Pai Nosso. E lá no versículo 16, Jesus continua falando, olha, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vem em secreto, e seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Jesus mostra aqui 3 importantes práticas. Ele fala lá em Mateus 6,2, quando você der, ou seja, através das suas contribuições, através das suas ofertas, através dos seus dízimos, através da ajuda aos pobres, através dos necessitados. Jesus fala em Mateus 6,5, quando você orar, ou seja, Jesus não dá uma sugestão, olha, ore de vez em quando, não, ele fala, olha, estejam constantemente orando. Mateus 6,16, ele fala, quando vocês jejuarem. O jejum não é uma sugestão para nós, o jejum não é só para aqueles que já estão muito tempo na caminhada com Deus. O jejum é para todo seguidor de Jesus. Não é uma sugestão para nós, é uma prática normal. Assim como a oração é, assim como a leitura da palavra é. E eu, queridos, tenho entendido em toda a minha vida cristã, quase 30 anos vivendo com Jesus, eu não conheço um crente vitorioso que não ora, que não medita na palavra e que não jejua. Crente que não ora, que não lê a palavra, que não jejua, vive em fracasso na sua vida espiritual. Não consegue resolver os seus problemas. Vive oprimido, opresso, não consegue romper na sua vida. Segue Jesus apenas por falar que está seguindo. Mas todos aqueles que eu vejo crescendo, todos aqueles que eu vejo amadurecendo, todos aqueles que eu vejo, olha, vivendo uma vida em plenitude diante de Deus, ele tem essas 3 práticas na vida dele. Ele ora, ele está meditando na palavra e ele jejua. E um dos princípios lá em Eclesiastes 4,12 é esse. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Eu creio que o cordão de 3 dobras na vida espiritual de todo crente é a oração, é a palavra e é o jejum. E eu quero trazer para você alguns benefícios que o jejum nos traz. Primeiro benefício é que o jejum combate os desejos da carne. Quando eu digo carne, é a parte do nosso ser interior que quer fazer a nossa vontade, independente se isso vai agradar ou não a Deus. Isso é carne. Aquela vontade que nos leva a pecar, que nos leva a estar longe de Deus. Aquela vontade, as nossas emoções, os nossos pensamentos que nos afastam de Deus. Isso a gente diz carne. E o jejum é tão importante porque ele destrona um rei chamado estômago. Nosso estômago é igual uma criança. Mimada ainda. Sempre que ele chora, o que a gente faz? Não chore. Não chore. Tô com fome. Vou morrer de fome. Vai não. Vai morrer não. Vai morrer não. Jesus ficou 40 dias sem comer nada. Não morreu.
É claro que você não pode ficar mais de 40 dias. Depois de 40 dias, aí o próprio organismo já começa a ir em cima dos seus órgãos vitais. E aí você morre mesmo. Mas até 40 dias não. Né? Quem já ficou aqui 40 dias sem comer algo? Eu conheço pessoas que ficaram 40 dias. Eu não tive o privilégio ainda. Mas já fiquei alguns dias sem comer nada. Não morre não. Então tirar uma refeição por dia, vai morrer não. Deixar de comer 24 horas, não morre não. E a gente vai destronando o rei chamado estômago. Na Bíblia, irmãos, existem perdas significativas por causa do alimento, por causa da comida, por causa desse rei chamado estômago, que não é controlado. Sabe uma das perdas que houve? Eva. Eva pecou porque ela viu o fruto. E ela falou, é muito gostoso, porque parece muito gostoso. Ela estava com fome, com certeza estava com fome. Por que não comeu e não descascou o abacaxi? E o fruto proibido, alguns dizem que é a maçã, mas não sei se é a maçã. Poderia ser, né? Porque é uma maçã bem bonita, ela é bem sugestiva, ela é bem suculenta, dá uma impressão. Mas uma manga para mim, quando eu estou passando no mercado, é... Nossa, o que é isso, gente? Pode ser a manga. Aquela manga rosa, cheirosa, né? Então, olha só para você ver, Eva pecou porque ela deu vazão aos desejos da carne dela. Olha a perda. Esaú vendeu a maior bênção da sua vida por causa de uma única refeição. O que equivale à bênção da primogenitura quando se está com fome? Esaú pensou. Pensou com o estômago, não pensou com o coração. Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz lá em Ezequiel que eles tinham fartura de comida e não ajudavam os pobres. Essa é uma das coisas que veio a destruição sobre Sodoma e Gomorra. Não era só pelo pecado sexual, não. É que eles tinham fartura e não ajudavam os pobres. Querendo comer, só para mim, comida. Nós precisamos entender que o jejum, ele quebra essas vontades da nossa carne. Por isso, eu tenho até incentivado que você tire algo que você goste. Algo que é saboroso, algo que você sente falta. De qualquer tipo de alimento, ou qualquer tipo de prática. Para você sacrificar algo para Deus. Se você não sacrifica algo que custe de verdade para você, não vai fazer sentido para Deus isso. Segundo benefício é que o jejum quebra o poder demoníaco da impureza sexual. Os vícios sexuais de pornografia, da lascívia, da impureza dos olhos, do adultério, da prostituição, irmãos, só são vencidos com jejum. Você quer ter vitória na sua vida sexual? Você quer se conservar puro? E você vê um desejo na sua carne, pelos desejos imorais, pela lascívia, pelo sexo ilícito? Olha, você que está querendo agradar a Deus, jejue, porque aquilo ali vai ser quebrado. A recompensa, irmãos, do jejum secreto vem publicamente com a nossa vida de santidade. Por isso que o louvor só tem sentido, a adoração só tem sentido quando nós estamos vivendo a plenitude, quando nós estamos vivendo a palavra, quando nós estamos caminhando como cristãos verdadeiros, porque que diferença faz você cantar aqui, santo, 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 se você na sua vida não está querendo saber de santidade? Deus não está preocupado se você está cantando bonito, afinado, Deus está querendo saber do seu coração. Faz sentido para você isso? Terceiro benefício é que o jejum nos leva para a presença manifesta de Deus. Não existe nada mais importante para nós, irmãos, nós acabamos de cantar, do que a intimidade com Deus. Abre sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Esse é um versículo
que você precisa ter de cor no seu coração. A intimidade com Deus é aquilo que nós mais precisamos. E o jejum nos leva a alcançar essa intimidade. Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Você quer mais de Deus? Você quer mais de Deus? Você quer mais de Deus? Você quer o seu coração cheio de Deus? Você só vai ter quando você procurá-lo de todo o seu coração. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo diz algo para nós assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. O jejum é um sacrifício, irmão. Um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Ou seja, nós seguimos a Jesus, nós fazemos a vontade dele, não porque um homem está mandando, mas porque ele deseja, porque ele está esperando, porque ele deseja que a gente sacrifique algo para ele. O nosso TSD, o nosso tempo sozinho com Deus, a leitura da palavra, o jejum, é sacrifício que sobe a ele. Deus, irmão, só se manifesta para aquelas pessoas que têm o buscado de todo o coração. Lá em Salmos capítulo 25, versículo 14, fala algo tão lindo a respeito disso, a respeito dessa intimidade, como Deus, ele anseia que nós, como filhos e filhas, amados e amadas dele, a gente reconheça isso. A gente entenda isso, a gente se volte para isso, irmão. Mateus 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Em algumas outras traduções está falando, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Olha, nós queremos, né? Você que é jovem, você que não casou ainda, você quer tanto ter intimidade com uma outra pessoa, você quer tanto estar casado, você quer tanto não ficar sozinho. Nós, como homens, mulheres, nós não fomos feitos para ficar sozinhos mesmo. Mas, irmãos, esse desejo de estar perto das pessoas tem que ser de longe menor do que o nosso desejo de estar perto de Deus. Nosso desejo, irmãos, de buscar a Deus, de temer a Deus, de querer ouvir as coisas dEle, de crescer na nossa vida de intimidade com Ele, tem que ser muito maior do que qualquer outra coisa que a gente possa desejar nesse mundo. A religião não vai poder fazer isso, principalmente a religião evangélica. Os evangélicos acham que pelo fato de estar na igreja, pelo fato de dar o dízimo, pelo fato de serem salvos, eles já têm tudo da parte de Deus. Não, a salvação tem, mas o resto não tem não. O reino de Deus não é bebida nem comida. O reino de Deus não está baseado em liturgias de homens. O reino de Deus a gente não vive só aqui no domingo à noite, só nas nossas células. O reino de Deus a gente vive no nosso cotidiano, vivendo com o Deus do reino. E quando a gente paga o preço para chegar mais perto de Deus, irmãos, Ele manifesta a presença dEle para nós. Hoje aqui de manhã foi um momento tão precioso que o Senhor nos levou para o lugar mais sublime que a gente pode ir como igreja, que é o lugar mais alto, que é o esconderijo do Altíssimo. Eu lembro que a minha avó tinha uma Bíblia, mas assim, deste tamanho, na sala dela, uma Bíblia bonita. Sempre quando eu entrava, eu olhava aquela Bíblia e eu ia até a Bíblia e ela estava lá no Salmo, aonde dizia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia ficava aberta entre o Salmo 90 e o Salmo 91. E eu olhava aquilo ali e
É legal, não entendia nada. Mas hoje, irmãos, eu entendo que não é por causa de uma Bíblia aberta que a gente encontra o lugar mais alto. É quando a gente se rende totalmente a Deus. Ele não está limitado a liturgias de homens, a dogmas de homens, a religiões de homens, ao nosso cotidiano cheio de regras. Não, Deus, Ele é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Ele quer ter relacionamento conosco. E hoje de manhã nós tivemos esse momento tão lindo. O momento onde o Senhor Jesus nos levou para o esconderijo do Altíssimo. Que coisa maravilhosa. Quarto benefício é que o jejum nos dá o direcionamento sobrenatural que a gente precisa. Se você lê o Velho Testamento, e alguns aí já leram todo o Velho Testamento, você vai ver que quando o povo precisava de uma direção específica, isso era feito através da humilhação e do jejum. Eles rasgavam as vestes, eles colocavam panos de saco, se cobriam de cinzas para demonstrar o coração deles. Mas quando isso era feito apenas de maneira religiosa, de maneira ritual, Deus não aceitava isso, porque Deus queria ver o coração. É isso que nós lemos em Zacarias 7,5. Deus pergunta, acaso, quando vocês jejuaram, foi para mim que jejuaram? O jejum, irmão, sobe para Deus como um sacrifício vivo. E Romanos 12, 1 e 2 continua dizendo isso. Olha, se ofereça a Deus como um sacrifício vivo por causa de uma coisa. No versículo 2 fala, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. O direcionamento sobrenatural, irmãos, que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, está em provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós estamos jejuando, acontece um alinhamento com a direção de Deus, no que fazer, quando fazer e como fazer. Por isso o jejum, ele tem que ser algo feito de todo o nosso coração, não para passar fome. Vamos supor, você está tirando um almoço, porque você não tem outro horário. Aí na hora do almoço você continua trabalhando. E não orou, não parou, não abriu a Bíblia, não rendeu o seu coração, não linkou o seu coração com Deus, não se submeteu a Deus naquele momento. Sabe o que aconteceu? Você passou fome. Não vai acontecer nada, você só passou fome. Até mesmo isso é um benefício, porque quando você deixa de comer por um tempo, quando você tira uma refeição e bebe água, o seu corpo físico, ele agradece. Sabia disso? Nós comemos tanto, irmão, tanto, que o nosso organismo precisa de uma pausa de vez em quando, sabia disso? Então até é bom você de vez em quando parar de comer e tomar água, para desintoxicar o seu organismo. Sabia? Vai perguntar para o seu médico, você vê, tempo de jejum faz muito bem para a saúde, com orientação médica, mas olha, eu tenho vivido esse benefício. Quando eu jejuo, eu vejo o meu corpo mais tranquilo, vejo ele menos lesado, né, das coisas pesadas, né, quando é uma coisa fica estufado, e aquela coisa toda. E nós, queridos, precisamos aprender, não apenas essa parte, mas a parte que o nosso coração é alinhado com o propósito de Deus. E, por último, o outro benefício é que o jejum libera o sobrenatural sobre nós. O jejum libera o sobrenatural. Irmãos, o que nós precisamos hoje é viver mais o sobrenatural. Nós temos vivido tanto o natural, tanto o comum, que muitas vezes, olha, nós nem sabemos se existe sobrenatural por aí. Nós precisamos, como igreja, experimentar o sobrenatural. Lá nas nossas células, nós precisamos experimentar mais do sobrenatural. Nós precisamos de ver curas, nós precisamos de ver milagres, nós precisamos de ver conversão, nós precisamos de ver salvação, nós precisamos de ver direcionamento sobrenatural. Dentro da nossa casa, no nosso casamento, nós precisamos do sobrenatural.
Porque Deus, Ele não é de carne e osso. Deus, Ele é Espírito. E Ele age a nível espiritual. Deus está preocupado sim em nos curar, mas está muito mais preocupado com que a gente ande na vontade dEle, no sobrenatural dEle. Abre comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 58. O jejum, irmão, ele faz algo tão maravilhoso na nossa vida. Ele nos alinha tanto quando nós fazemos de todo o nosso coração. Quando nós estamos entendendo o que estamos fazendo. Isaías 58, capítulo 3. É tão lindo quando Deus se mostra para o povo e mostra para o povo a maneira que Ele quer que o povo dele ande. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Nós não estamos seguindo um homem, nós estamos seguindo Deus. Estamos seguindo a verdade. Isaías 58:3 diz assim: por que jejuamos, dizem, e não viste? O povo dizendo: por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. E aí Deus vai denunciando o pecado, Deus vai denunciando as práticas erradas, Deus vai denunciando o que de verdade que Ele deseja. E aí Ele começam: no dia de jejum, vocês continuam explorando os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? E apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo, Deus vai falando ao povo, não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada. Olha que bênção, irmão. O sobrenatural de Deus acontecendo. E prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Irmãos, o jejum libera o sobrenatural de Deus. Mas o jejum que a gente faz desejando a santidade de Deus, o jejum que a gente faz desejando que o reino dele cresça em nós, o jejum que a gente faz desejando ser usado por Deus dentro da nossa casa, fora da nossa casa, na vizinhança, o jejum que a gente faz desejando que as mazelas do casamento sejam resolvidas, o jejum que a gente faz querendo ver os nossos filhos crescendo na presença de Deus, o jejum que a gente faz querendo ser um trabalhador mais fiel, o jejum que a gente faz
para de coração buscar ouvir a voz de Deus. Esse é o jejum que ele está procurando. Esse é o jejum que libera o sobrenatural. Quando a gente sacrifica algo para Deus, entendendo o que nós estamos fazendo. Uma das maiores mentiras que você pode ouvir, quando você estiver orando muito, lendo muita palavra, jejuando muito, uma das maiores mentiras que você pode ouvir, não dê vazão a isso, não dê lugar a esse pensamento. As pessoas vão dizer assim, talvez até os da própria casa vão falar assim, você agora está buscando a Deus demais. Olha, você está perdendo o melhor da vida. Você fica aí bitolado, só buscando a Deus, radical demais. Um fanatismo exagerado. Olha, cuidado com o que você está ouvindo. Porque não existe benefício maior para a vida de um homem de buscar a Deus. Com toda a sua força, com toda a sua vida. Não deixe as pessoas falarem que você é bitolado. Não deixe as pessoas falarem que você está buscando demais. Agora você não tem tempo para mais nada, só está buscando a Deus. Continue 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 buscando a Deus. Busque a Deus sozinho. Busque a Deus com a sua esposa. Busque a Deus com o seu marido. Busque a Deus com seus filhos. Busque a Deus no seu casamento. Busque a Deus com a sua célula. Busque a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. Até que você ouça, até que você encontre, até que você receba a palavra. Busque a Deus. Busque a Deus. E o que eu tenho convidado você, igreja preciosa, como pastor de vocês, é ensinar vocês que, olha, existe muito de Deus a ser derramado sobre nós. E basta que a gente pague o preço, basta que a gente deseje. Olha, todas as mudanças que você precisa acontecer na sua vida, na sua casa, todas as falhas de caráter, todas aquilo que pode estar prendendo você em algum pecado, todas as amarras, vai cair se você buscar Deus de todo o coração. Se você de fato deixar Deus entrar e fazer a mudança que Ele tem que entrar, que Ele tem que fazer. Eu quero incentivar você que nesse mês de março você busque ainda mais o Senhor. Que você esteja aqui nas sextas-feiras, toda sexta-feira no mês de março, 10h30, nós estaremos aqui. 22h30, nós estaremos aqui. Busque a Deus da sua casa. Tire o seu tempo sozinho com Deus, que é o segredo da vida cristã. Ore mais, leia mais a Bíblia, jejue de verdade, queira crescer em Deus. Irmãos, e se cada um de nós estivermos crescendo em Deus, as nossas famílias vão crescer em Deus. O seu casamento vai crescer, os seus filhos vão crescer, a sua célula vai crescer, e a igreja vai crescer, e o reino de Deus vai crescer. Jesus falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Que o nosso coração como igreja, que o nosso coração como filho e como filha de Deus, deseje Ele primeiro. E o jejum é uma disciplina poderosa que vai nos levar mais velozes nessa busca. Busca a Deus de todo o coração e você vai encontrar. Amém, querido? Feche os seus olhos. Vamos orar. Coloque sua vida diante do Senhor agora. Se você deseja crescer em Deus, se você deseja mais de Deus, coloque a sua vida diante do Senhor. Se você não tem começado o jejum ainda, comece hoje, comece agora, comece amanhã, mas comece. Nós como igreja precisamos de buscar o Senhor. Enquanto se pode achar, nós precisamos buscar a Deus. Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu creio que milagres vão acontecer na sua vida. Porque quando nós entramos no sobrenatural, o sobrenatural entra na nossa vida. E coisas da parte de Deus começam a acontecer. O nosso coração começa a ficar mais alinhado. O nosso coração começa a ficar mais sensível. Os nossos ouvidos mais atentos à voz de Deus. E nós não precisamos de mais nada nesse mundo. Nós não precisamos de mais nada nesse mundo. A não ser a presença de Deus. Tudo mais, querido, tudo mais vai passar. Tudo mais vai passar. Mas se você está com o seu coração buscando a Deus, você está recebendo algo de Deus, e isso é para a eternidade. O seu chamado é para isso.
É na presença de Deus que os seus problemas serão resolvidos. É na presença de Deus que o seu coração vai pegar fogo de amor pelas almas que se perdem. É na presença de Deus que você vai ser útil no reino de Deus para fazer a vontade dele. É na presença de Deus que a sua família vai crescer. É na presença de Deus que a sua família vai estar unida. É na presença de Deus que os seus filhos vão crescer sadios, livres de toda condenação desse mundo, de toda contaminação desse mundo, de todas as trevas desse mundo. É na presença de Deus. Senhor amado, que o Senhor leve o teu povo, que o Senhor leve a tua igreja, que o Senhor leve cada coração a te buscar genuinamente, meu Deus, e que a família Reviver possa ser uma família que está vivendo a tua plenitude todos os dias. A plenitude do Senhor, a vida em abundância que o Senhor disse que nos daria. Nós sabemos, Jesus, que esse mundo não tem nada para nós. Sabemos que este mundo é mau, este mundo é estressante, mas sabemos que na tua presença existe renovo, refrigério, existe força, existe ânimo, existe, Senhor, o ímpeto sendo gerado em nós de rompermos com as barreiras, com as travas que nos impedem de crescer. Nós sabemos disso que é na tua presença. Por isso leva o teu povo, leva a tua igreja, conduz cada coração, conduz cada irmão, conduz cada irmã, cada casamento aqui, Senhor, cada família aqui, Senhor, todos os nossos filhos, conduza, Senhor, essa igreja, conduza a célula, Senhor. Queremos ver a manifestação do teu poder nas nossas células. Não apenas palavras de homens, mas a palavra cheia de poder que vem do Senhor, aonde os perdidos encontrarão salvação. Deus nos leva como igreja a viver assim, que neste mês o Senhor possa estar alinhando o nosso coração, trazendo os nossos corações para mais perto. Fala com cada pessoa, fala individualmente com cada filho e com cada filha, Senhor, que pertence a Ti neste lugar. Eu quero orar abençoando a vida dos meus irmãos, declarando a paz, declarando o ânimo, declarando a vontade de Deus sobre o coração deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, vamos estar encerrando esse tempo.